Oi, meu povo de Viçosa e região. É sempre uma honra apresentar este programa aqui na TV Viçosa, quando semanalmente mostramos o que há de melhor em todos os setores da sociedade para deixar você muitíssimo bem informado. E só para lembrar, o que você tem, todo mundo pode ter, mas o que você é, ninguém pode ser, não é mesmo? E vamos então iniciar o programa de hoje entrevistando a professora Adriane Jane Franco, dos cursos de Farmácia, Psicologia e Fisioterapia da Univiçosa. Tudo bem, professora? Tudo bem. Prazer falar com você. Prazer estar aqui. Hoje nós vamos conversar com você sobre homeopatia, né? Sim. E o que é homeopatia? Bom, homeopatia é um sistema de tratamento, né, que foi idealizado pelo médico alemão Hahnemann em 1796 e ela visa, na verdade, um tratamento através do semelhante curar o semelhante, ou seja, uma substância que é capaz de causar determinados sinais e sintomas no indivíduo são, ele seria capaz de curar o indivíduo doente com aqueles mesmos sinais e sintomas. E por que a consulta da homeopatia é diferente das demais? Sim, a consulta da homeopatia, ela além de ter aquele buscar, assim como a medicina ortodoxa, fazer os diagnósticos, né, como qualquer outra consulta médica, ela busca também trazer os sinais e sintomas, fazer com que o paciente fale a respeito dos sintomas que ele sente de maneira mais abrangente. Então, em algumas situações, as pessoas elas falam com facilidade o que elas estão sentindo e a forma como estão sentindo, e às vezes outras não. Então, por isso que às vezes a consulta homeopática ela se torna um pouco mais demorada. Entendi. E o que é o medicamento homeopático, na verdade? O medicamento homeopático, na época que Hahnemann idealizou, né, essa forma de clinicar, ele utilizava a diluição do medicamento homeopático, porque ele via que quando ele administrava a droga nos pacientes, os pacientes tinham muitos efeitos adversos. Então ele diluía e via que diminuía esses efeitos adversos, mas além disso ele impunha, né, nesses medicamentos uma sucção, ou seja, uma agitação. Então ele via que quanto mais ele diluía e agitava o medicamento, os medicamentos aumentavam a força. Então eles tratavam melhor e não produziam os efeitos adversos. Mas existem alguns mitos, né, em torno do medicamento homeopático? Sim, existe. O principal mito em relação ao medicamento homeopático é exatamente essa questão da diluição. Quando você tem grandes diluições, você acaba não tendo a molécula do medicamento. Mas quando Hahnemann clinicava, ele acreditava que o medicamento era capaz de passar alguma informação para a água e a água em si transmitir essa informação para o organismo, sempre acreditando na energia desses medicamentos. Professora Adriane, e o medicamento homeopático, ele trata diabetes, AIDS, enfim, doenças degenerativas? Então, se a gente for pensar pela escola homeopática que Hahnemann acreditava, né, e tratava, a homeopatia ela não cura uma doença em si. Então, ela trata o indivíduo, a forma como esse indivíduo adoece. E, então, se a gente fosse pensar dessa forma, ele não curaria o diabetes, ele não curaria o câncer, mas ele auxiliaria. E ainda digo mais, quando a gente tem uma doença que ela é crônico-degenerativa, a gente pode ter um acometimento dos órgãos. E, nesse caso, nem a terapia convencional, que a gente chama de alopática, ela também conseguiria resolver o problema. Então, a homeopatia ela vem para auxiliar ao organismo a ter um bem-estar físico e emocional e mental ao mesmo tempo. E ele pode ser usado com outros medicamentos? Podem ser usados. Ele pode ser usado sozinho, né? Somente o medicamento homeopático e em associação às outras medicações. Igual no caso dessas doenças mesmo que a gente está falando, quando a gente trata com o medicamento homeopático e a alopatia junto, ele auxilia. Então, muitas vezes você tem uma diminuição da dosagem do medicamento alopático, muitas vezes a pessoa, por exemplo, em tratamento de câncer, ela tem reduzido a sintomatologia dos efeitos adversos do medicamento para o câncer. Então, ele é muito bem-vindo à associação das duas terapias. E normalmente a gente ouve dizer que o tratamento com homeopatia demora um pouco mais, alguma coisa nesse sentido. Sim. Né? O que acontece é que
como ele é um medicamento que não é específico para aquele sintoma agudo que a pessoa está sentindo naquele momento, é um medicamento que, na verdade, tenta equilibrar a energia do organismo, pode ser que essa resposta demore um pouco mais que os outros medicamentos. Mas a gente tem relatos de pacientes que existe uma recidiva, uma melhora do sintoma muito mais rápido do que com uma medicação alopática. Mas existe uma orientação mais específica quando a pessoa está utilizando do produto homeopático? Sim, a gente tem algumas preocupações com relação ao medicamento homeopático no sentido de armazenamento, os cuidados. Então, a questão ele é mais frágil, o produto homeopático ele é mais frágil do que os demais? Sim, no sentido de não poder se expor o medicamento a fontes de energia, de emissão de energias. Então, eu não poderia guardar próximos de aparelhos eletrônicos, perto de celular, porque como a gente está, quando ele é feito, né, no preparo, a gente adiciona ali, no momento da sucção, aquele sistema ele é homogeneizado. Quando você emite uma radiação próxima a ele, teoricamente você modificaria esse medicamento. Então, a gente pede para a pessoa evitar de colocar nesses locais. E uma outra coisa muito importante em relação ao medicamento é a forma como a pessoa administra. Ela tem que administrar sempre guardando o intervalo entre as refeições, de 30 minutos antes e depois. Então, existem também algumas outras preocupações assim nesse momento. São orientações específicas que realmente muito existem, específicas, né? No medicamento homeopático. Para fazer o efeito desejado, para evitar que ele perca a atividade, para você ter o máximo ali da funcionalidade dele. Professora Adriane, e qual que é a diferença da homeopatia com tratamentos de florais? Sim. A fitoterapia também, né? Geralmente são as dúvidas mais frequentes. A homeopatia, então, ela cura o semelhante, né? Curando o semelhante, e ela visa a forma de adoecer da pessoa. Quando a gente fala de fitoterapia, a fitoterapia ela se aproxima muito da alopatia, do medicamento convencional. E a fitoterapia, na verdade, ela é feita à base de plantas, ela tem princípios, né, ativos que vão promover ali a ação terapêutica dele. E quando a gente fala em florais, ele aproxima um pouco da homeopatia, no sentido de que o floral, a gente tem o medicamento preparado à base de flores. Então, ele é feito ali uma extração e aquele medicamento floral, ele é utilizado muitas vezes para a harmonia do emocional. Então, ele difere um pouquinho da homeopatia nesse sentido, porque a homeopatia, ela trata tanto a nível mental, emocional e físico. E a floral seria mais direcionado para o emocional. E tem questão de idade específica, por exemplo, a criança pode usar ou não pode? Como é que é? Sim. O medicamento homeopático ele não tem contraindicação em relação à idade. Inclusive, é interessante que as crianças elas respondem até melhor para o tratamento, porque elas não têm aquela dificuldade que o adulto tem de crer, né? Não é que a homeopatia eu tenho que acreditar, mas é porque a maioria das pessoas lendo, né, nas mídias, porque não tem nada, porque é água, elas acabam desmerecendo a ação do medicamento. E as crianças respondem numa facilidade muito grande. Inclusive, terapias para alergias, é excelente, a resposta assim, é muito, muito interessante. E a homeopatia não deixa de ser uma coisa nova, né? Por isso que às vezes as pessoas pensar vai demorar demais, mais tempo. As pessoas têm muito medo do desconhecido. Então, sempre que alguém fala comigo assim, Adriane, não funciona, eu falo assim, olha, experimente pelo menos uma vez, depois você pode falar comigo que não vai funcionar e aí realmente tudo bem. A gente tem limitações, então tem limitações tanto na alopatia quanto na homeopatia. Então, é normal acontecer, às vezes, dela não fazer o efeito desejado. Mas, assim, a gente tem experiência com animais, tem experiências com a ação em plantas. Então, por exemplo, tratamento de gado orgânico, né, com o boi orgânico, né, tratamentos de plantações. Então, assim, a gente tem respostas. Então, é algo que é verídico. A gente tem muitos casos clínicos. Então, assim, é um conselho que eu dou assim, para as pessoas que têm uma pontinha de curiosidade, que experimentem pelo menos uma vez. E quem que pode receitar o medicamento homeopático? Então, a prescrição homeopática ela é feita pelo médico homeopata, mas a gente tem as outras áreas que podem prescrever. Hoje em dia, odontólogos prescrevem, o médico veterinário prescreve, e como a homeopatia é algo que não é restrito,
a gente tem os terapeutas também, apesar de não totalmente regulamentado ainda, os terapeutas homeopatas, eles podem indicar o medicamento homeopático. Então, seriam essas as opções aí de busca, né, da terapia homeopática. Apesar de não estar no planejamento aqui, mas o médico homeopata, ele é diferente dos demais? Ele faz uma especialização, eu, farmacêutico, me especializei em homeopatia. O médico homeopata, ele faz todo o processo de graduação. E na medicina tradicional. Isso, na medicina tradicional. Depois ele tem um período em que ele faz a especialização na área de homeopatia. Entendi. Todas as áreas, tanto a odontologia também, a medicina veterinária, ela pode também se especializar nessa área, quando a pessoa tem o interesse, né, em fazer essas prescrições. Aí, no seu caso, você especializou-se em homeopatia. Sim. Enfermeira? Farmacêutica. Homeopata. E aí, o que acontece? Então, quando eu me especializo, eu posso ter uma farmácia homeopática, trabalhar, né, com a homeopatia e dispensar, fazer toda a parte de orientação com relação ao medicamento homeopático. Eu, na verdade, não abri farmácia, eu caí na graduação, dou aula na graduação e é uma das disciplinas que eu ministro lá na Univiçosa, exatamente a farmacotécnica homeopática. Eu ensino os meus alunos a preparar o medicamento homeopático. E qual que é a aceitação dos alunos para homeopatia? É muito engraçado que no início eles chegam com muita restrição. Eles ficam, não acredito, não acredito, mas eles saem ao final do semestre já assim com uma pontinha de curiosidade, porque eu sempre fico instigando para que eles, vamos buscar, eu sempre passo muitas filmagens, igual o próprio, tem programas, né, rurais que mostram a utilização da homeopatia tanto na agricultura quanto em gados de corte, de leite, enfim. E mostro também alguns artigos. Os artigos no Brasil a gente consegue ainda ter o nome homeopatia. Os artigos de publicação internacional a gente usa ultradiluições. Então aí eu vou adicionando esse conteúdo na vida acadêmica deles. Então eu tenho tido bons resultados. E o curso de farmácia da Univiçosa é muito bem visto, né? Sim, graças a Deus a gente tem uma formação muito ampla e a gente não fica sem aluno desempregado, não ficamos com alunos desempregados no mercado de trabalho. A gente sempre teve boas notícias dos nossos alunos com relação a ter essa ocupação no mercado de trabalho. Isso é muito interessante. Inclusive na homeopatia, já tive respostas. É isso que eu ia perguntar, como que é uma farmacêutica homeopática no caso seu, né, por exemplo? A gente tem alguns alunos que acabaram indo para a área de homeopatia e, na verdade, a farmácia homeopática ela é muito específica, então ela não trabalha com outros medicamentos. Então, a manipulação é feita só do medicamento homeopático. A farmácia homeopática ela só trabalha com medicamento homeopático. Sim, não quer dizer que ela é proibida de trabalhar com os outros, mas como como fala assim, quando você trabalha com homeopatia, você tem uma visão diferenciada. Claro. Então, se você acaba colocando medicamento alopático e homeopático, fica algo muito contraditório. Professora Adriana, foi um prazer falar com você. O prazer foi meu. Agradeço-lhe muito pela atenção. Obrigada. Se você quiser deixar a sua mensagem aos nossos telespectadores. Então, minha mensagem exatamente é buscar na homeopatia, né, uma opção de tratamento e acreditar que é uma possibilidade terapêutica. A gente tem aí o SUS agora, ele passa a fazer parte das atividades do SUS também. Então, procurar maiores informações e usar, né? Tudo de bom, professora. Obrigada. Muito obrigada. Pessoal, vamos ao intervalo, é rapidinho e voltamos em instantes.
Viação União, há 42 anos crescendo junto com Viçosa. Viaje conosco, use nossos serviços. Viação União, a menor tarifa do Brasil. Viação União, oferecendo o melhor em transporte coletivo, com ônibus modernos e confortáveis. Olá, minha gente, não tem algo mais triste do que o pai e a mãe não ter aonde colocar os seus respectivos filhos. Foi pensando nisso que nós estamos construindo a creche da EV, uma creche ampla, com acessibilidade, para acolher mais de 200 crianças. A inauguração é neste ano, no ano de 2019. Não é isso, Ana? Exatamente, está prevista essa inauguração, um espaço apropriado para as crianças e, como a Adélia Prado fala, um sonho não morre. Então todas as crianças vão ter a chance, né, de estar aqui num espaço adequado, pensado para elas. É isso aí. E aí? Bora ingressar na Univiçosa? Com sua nota do Enem? Se você realizou o Exame Nacional do Ensino Médio em 2016, 2017 ou 2018, nós aceitamos a sua nota para ingressar na faculdade. E ainda oferecemos desconto de até 80% na primeira matrícula de acordo com a sua nota. 2019 é o seu ano. Vem pra Univiçosa! Vem! Olá, pessoal! Já estamos de volta para uma entrevista com o conhecido viçosense Ramon Fernandes, ex-secretário municipal de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, empresário do ramo da construção civil e também agropecuarista, onde trabalha com os irmãos, praticamente com a família, né? Aliás, muito família e tudo ótimo, Ramon. Tudo bem, Soninha. Prazer falar com você. Prazer todo meu estar aqui no seu programa. E desde já te desejo muito sucesso nessa nova empreitada. Sei da sua vida na Rádio Montanhesa, né, com João Bosco, os filhos, e agora aqui, na TV Viçosa. Te desejo todo o sucesso do mundo. Realmente é uma empreitada, né? Mas a vida é cheia de empreitadas, né? Sim, se e assim sempre reconstruindo, recomeçando. E você já tem experiência e tem certeza que vai ser mais um sucesso na sua vida. Bem. Você foi diretor também aqui da Fratev, não foi? Fez parte da Fiz parte do conselho administrativo, né? Da Fratev. Foi um prazer, um conhecimento. Foi muito bom trabalhar aí com a professora Kátia, né? Com o Gouveia, que era apresentador aqui na TV Viçosa também. Sim. Pessoas muito boas, com quem eu aprendi muitas coisas. E você foi secretário municipal no governo do Raimundão, né? Sim, eu fui secretário de 2005 a 2010. Fui secretário de Trânsito, Segurança Pública, depois secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, onde foi uma universidade para mim. Aprendi muito, fui o secretário mais novo que Viçosa já teve, fui secretário com 23 anos. Então, assim, me ajudou muito na minha formação profissional, né, e também na formação moral, né, que onde eu tive a oportunidade de trabalhar e conhecer muitas pessoas. Então, isso ajudou demais a minha vida, no crescimento da minha vida. E se existe uma área que te faz aprender a viver, é a política, né? Com certeza. A política... Ela amadurece você de qualquer forma. De qualquer forma. É um aprendizado. A gente cresce muito com a política. A nossa sociedade é política, né? Você pega lá desde a época do Império Romano, já vivemos em políticas. E aí você vai amadurecendo e aprendendo, conhecendo as pessoas, né? E a sociedade é formada de todo tipo de pessoa. Pessoas boas, pessoas mais ou menos. Mas a grande maioria são pessoas boas. Graças a Deus. Eu, por exemplo, na política, eu fiz, né, faço até hoje, mas vou falar fiz porque fiz grandes amigos na vida política. Sim, né? A política não que eu seja política, mas assim, circulando, né, no meio político, entrevistas e programas de rádio e jornal. E assim, eu gosto muito do meio político, gosto mesmo. Mas a vida em sociedade é uma vida política, né, Soninha? Você vê o comerciante que tem que estar ali, saber vender a mercadoria dele, saber convencer o cliente. É uma política. Claro. Né? O jornalista que tem o seu programa, ele tem que saber convencer, né, as pessoas que para dar a audiência para ele tem que saber vender as manchetes, as matérias dele. Então, a vida em sociedade é uma vida política. E a política nada mais é do que o convencimento, né? De que o meu pensamento é bom, é o correto, vai por mim que vai dar certo. Com certeza. Né? Então a pessoa tem que ser muito habilidosa, né? E saber convencer o outro, né, da sua ideia. E ter aquele argumento e ser de fato aquilo para que a pessoa
queira investir, né, no que a pessoa, no que o outro disse. A gente vê isso, e você, né, também que é uma admiradora da política, igual a mim, a gente vê assim, com uma certa... A gente que gosta, nesse momento que o Brasil está vivendo, que o estado de Minas, né, Viçosa, está passando, a gente está passando por um momento meio nebuloso na política, onde que a gente vê fotos antigas de Viçosa, dá o exemplo da nossa cidade, quando Arthur Bernardes chegava aqui na Praça da Estação, era recebido com festa. Verdade. E hoje o político, na grande maioria das vezes, a gente encontra no aeroporto, estão sendo vaiados, xingados. Então a gente está vivendo um momento nebuloso na política. Mas isso vai passar. Eu acho que o Brasil é um país muito novo. O Brasil tem 519 anos de descobrimento, 500 e poucos anos de colonização. Então é um país ainda que está se formando, né? Então vai se purificar, tá vindo já uma nova classe política aí, que vai fazendo as mudanças, não vai errar tanto, igual no passado houve erros, e vai amadurecendo e vai crescer muito. Eu acho que isso é necessário. Com certeza, é evolução. E a única forma, seria política mesmo, a única forma de ensinar a pessoa a votar, conhecer o outro melhor, saber do projeto do outro, só mesmo na política. Com certeza. Né? E ela te dá a chance, né, de analisar. E hoje nós temos uma ferramenta muito boa, que são as redes sociais. Né? Sempre te vejo nas redes sociais. Eu sou... Gosto de ver. Eu gosto muito, sou apaixonado. Me policio muito, né? Porque às vezes a gente começa também e só no virtual e às vezes esquece um pouco do pessoal, do trato com o cidadão, com o amigo, né? Com o colega, com o parente. Às vezes, outro dia mesmo estava conversando com o nosso amigo, Dr. Chiquinho. Grande amigo, A gente estava comentando e ele é muito observador. Ele falou que estava num restaurante há pouco tempo, que tinha 5 mesas. E das 5 mesas, todos estavam com aparelho celular. Entendeu? Às vezes na própria pessoa está na mesa, jantando, confraternizando e está ali, com o celular, respondendo a outra pessoa. Então a gente tem que policiar um pouquinho, né? Que é realmente muito fascinante, apaixonante, mas às vezes prende muito a nossa atenção. E às vezes a gente esquece da pessoa que está ao seu lado. Né? Então é saber usar e tal, é igual água. A melhor bebida é água, mas se você tomar demais faz até mal. Também. A mesma coisa são as redes sociais, a internet. Né? Então tem que saber usar, medir aí para usar tudo certinho. Eu vejo você lá, vejo as curtidas, o pessoal gosta, você mostrando que está caminhando, está com a família, com os sobrinhos, né? São sobrinhos seus. Eu tenho 3 sobrinhos, né? Tem o Rafael, que é mais cabelo. velho. Tem o Rafael, que é mais velho, a Yasmin, que é do meio, e a Ana Laura, que é mais nova. São a minha paixão, né? Porque eu não tenho filhos. E adotei os meus sobrinhos como meus filhos, né? Que são mesmo, são afilhados e filhos. E me dá muito prazer. Eu vejo, assim, essa vida corrida que a gente tem hoje, né? E aí o prazer... Simples fato de levar à escola, que prazer que me proporciona. Ele tem 9 anos, o Rafaelzinho, e a Ana Laura tem 4 anos. Então, assim, cada dia é uma experiência nova, é uma coisa que a professora ensinou, que o coleguinha trouxe da casa dele. Então, tudo é uma novidade. E eu, com 40 anos, fazendo parte disso, né? Então, para mim, é uma renovação de poder participar da vida dos meus sobrinhos. E você é muito família, né? Eu tenho família muito grande, né? A família materna, eu tenho 40 primos, e a paterna 35. É Ramon Fernandes? Ramon Carlos Fernandes, né? Eu até brinco com minha mãe. Eu sou filho de chocadeira, né? Ela não colocou o Tristão da família dela no meu sobrenome, mas eu considero demais e tenho uma ligação. Também. O certo seria Ramon Tristão Fernandes, mas aí eles não colocaram o sobrenome da minha mãe, colocou o nome composto Ramon Carlos e o Fernandes, que é da família do meu pai. Que é uma família numerosa, muito grande aqui na região, que começa em Senador Firmino, Porto Firme, Presidente Bernardes e Viçosa. A descendência é portuguesa, como a grande maioria dos brasileiros, que vieram para cá, meu tataravô, para constituir família, né? E explorar o Brasil na época. Mas eu sou grato a Deus por ter essa família tão grande. Minha mãe tem 14 irmãos, meu pai tem 13. Então, assim, dou bem com todos eles, todos vivos, com muita saúde, né? Então é muito bom você estar interagindo com uma família tão grande. Todos, a parte do meu pai, comerciantes, vivendo do comércio. Mas também envolve política. Eu tenho uma tia, né, que foi vereadora, a Vera Lenner, aí já assino Lenner do marido dela, que ela é Fernandes. A vereadora Vera Lenner, me lembro dela. Era sua tia? Minha tia, irmã do meu pai. Foi vereadora por 4 mandatos consecutivos. Né? O meu avô, Zé Brás, sempre militante na política. E o Cantioneiro, o pai dele era amigo de Bernardes, cabo eleitoral dele da época. Então você tem onde puxar. A política está no sangue há muito tempo. A família da minha mãe já era mais restrita à agricultura, né? Meu avô era agricultor, lá na Estiva, próximo ao Córrego São João.
e vivia ali da agricultura, uma vida muito modesta, muito simples, mas uma pessoa de uma visão muito grande. Ele era tão à frente ao tempo dele que ele casou na década de 70 com 37 anos. E naquela época a expectativa de vida era 40 e poucos anos. E foi pai de 14 filhos, né? E chegou a completar até 60 anos de casado. Então, um homem vitorioso, né? Muito com aquela vitorioso. dificuldade, morando na roça, criar essa família tão numerosa. E o que chama a atenção lá, Soninha, é que ele tinha 14 filhos e desses 14, 12 mulheres. Então, ele não tinha mão de obra para ajudá-lo no trabalhar com a terra, né? Então, é um cara que realmente é um vencedor, na toda a simplicidade que ele teve na vida dele, mas um vencedor, né? Uma pessoa que eu tenho muita admiração. Ele, se estivesse vivo hoje, estaria com 108 anos de idade. Ele morreu há aproximadamente 10 anos atrás, com 97, 98 anos de idade, né? É uma pessoa que eu tenho como espelho na minha vida, pela simplicidade e o trabalho. Bons exemplos não lhe faltam. Não, com certeza. Graças a Deus eu tenho isso dentro de casa e me pauto nesses bons exemplos, né? E por ter ficado aqui, igual tem alguns primos que foram embora de Viçosa, tentando oportunidades melhor, e eu optei por ficar aqui, por trabalhar em Viçosa, por trabalhar por Viçosa, igual eu tive a oportunidade de ser secretário por 6 anos, né? Foi uma experiência muito boa para mim e eu tenho certeza que eu deixei alguma contribuição para Viçosa. A gente vê até hoje funcionando aí muito bem o projeto Olho Vivo, que foi iniciativa nossa, né? Viçosa foi a primeira cidade do interior do estado a receber esse sistema. E está aí até hoje funcionando. Muito nos orgulha de ver, né, esse trabalho. A gente vê também no trânsito, as intervenções que nós fizemos ali durante o período de 2005 a 2007, as inversões de mão ali na região central, no Balaústre, na Milton Bandeira, que está aí até hoje funcionando. O projeto do semáforo, que nós não implantamos, mas foi todo elaborado pela nossa equipe na época, e aí com a nossa saída, a entrada do prefeito que substituiu o Raimundo, foi feita a implantação, mas o projeto foi todo feito por nós. Então a gente vê isso funcionando até hoje. Aí você pensa, já passou 10 anos e não houve nenhuma outra intervenção de tamanho tanto quanto a nossa. Então, assim, nos deixa orgulhosos, mas ao mesmo tempo chateados, porque era um trabalho contínuo. Tinha que ter sido feito mais algumas intervenções. Porque naquela época que eu fui secretário há 10 anos atrás, a gente já sabia que Viçosa já tinha uma frota de veículos muito grande e precisava de ser feito intervenções realmente fortes. E não foi feito, está parado e a frota só aumentou. Provavelmente deve ter crescido de 20% a 30% nesse período. Né? Que houve aquele boom da economia, onde vendeu muitos veículos, e Viçosa já tinha essa característica de ter um número grande de veículos, e com certeza houve esse aumento. Então precisa de outras intervenções, precisa aí dos gestores públicos municipais pensar Viçosa de uma maneira maior, sem parar com esse paliativo. Vamos mexer aqui e vamos ver, né, depois a gente mexe mais um pouquinho. Não, tem que mexer de maneira mais enérgica, maneira de verdade, que vai resolver, que vai dar um resultado não só no momento, mas para o futuro. Uma coisa que eu quero destacar, aí eu lembro bem da visão futurista do arquiteto Aguinaldo Pacheco, meu amigo, foi meu colega de trabalho, foi secretário junto comigo, como ele já projetava Viçosa para alguns anos para frente. Inclusive eu tenho esse projeto em casa, guardado, cheguei a conversar com o atual prefeito, mas a gente não conseguiu acertar esse ponto, o projeto realmente para aquela praça da Silvano Brandão, que seria uma inovação ali naquela praça. Seria estacionamento subterrâneo, que poderia ali comportar no mínimo ali uns 500 veículos na parte subterrânea da praça. E em cima seria a praça. Seria um projeto que você ia licitar para o poder público fazer uma parceria com a iniciativa privada para poder executar essa obra, e a pessoa explorava o estacionamento ali durante alguns anos. E aí a população ia receber a praça, entendeu? Para usufruir daquele espaço aberto ali. E mais o conforto de ter um estacionamento. Seria pago? Sim, mas seria uma coisa que você teria qualidade do serviço que seria prestado para a população. E ajudaria muito, né, a desafogar as ruas, né? Poderia alargar passeios, acabar com o estacionamento em alguns pontos e alargar o passeio, dando preferência ao pedestre, ao portador de necessidades especiais, ao cadeirante, à pessoa idosa. Igual você passa ali pela PH Rolfs, 7 horas da manhã, né, 8 horas da manhã, o fluxo de pedestre que tem ali é estudante indo para a universidade, as pessoas de idade indo caminhar, é o cadeirante procurando um lugarzinho para ele ali que é difícil, porque você vê as rampas são poucas e as que existem aí não têm uma qualidade.
para o cadeirante ter o acesso às faixas elevadas com qualidade. Então, isso tudo tem que ser pensado. E tem que pensar grande, pensar lá no futuro, não só para resolver naquele momento ali, porque tudo está passando rápido. A tecnologia está ajudando muito, mas acelerando também o tempo, né? Ramon, só para a gente encerrar a nossa entrevista, qual a análise que você faz do cenário político municipal? Então, Soninha, eu acho que as lideranças têm que realmente, voltando a falar, pensar grande. Pensar, porque ano que vem já é. As eleições, né? Há um ano e pouquinho aí já está tendo as eleições mesmo, né? Então, assim, a gente está vendo muitas articulações da oposição, da situação, entendeu? Mas a gente tem que pensar de forma diferente. Tem que acabar essa questão do político carismático, o político que tem voto, porque ele é bonzinho, porque ele fala, isso é obrigação, isso é educação, você falar bom dia com uma pessoa, cumprimentar. Nós temos que pensar no gestor, na pessoa que vai pensar num todo e não só em grupos políticos. Nós temos exemplos hoje, infelizmente, em Viçosa, de pessoas que estão pensando em grupo, que traz secretário de outras cidades, que é ex-prefeito, porque faz parte de um grupo político, de um deputado e tal. Nós temos que pensar aqui, na nossa cidade. E aqui dentro tem muitos profissionais. A Universidade Federal de Viçosa tem professores aposentando aí agora que eu tenho certeza que pode vir contribuir muito com a prefeitura, até mesmo de trabalho voluntário, com ideias novas. São pessoas que têm a oportunidade de viajar, de conhecer outras partes do mundo e trazer para aqui. Que Viçosa tem as suas características próprias que você tem que saber trabalhar. Por exemplo, as ruas de Viçosa são ruas muito estreitas. O município não tem condições de sair indenizando para demolir prédio para largar a rua. Então vamos adaptar a nossa realidade, vamos ver o que pode ser feito aqui. E nós temos a capacidade intelectual aqui dentro para trabalhar. Não precisa ir buscar secretário fora de Viçosa, né? Então acho que nós temos que pensar com responsabilidade e pensando em Viçosa, na população de Viçosa, para ter uma Viçosa melhor para todos nós. Ramon, foi um prazer imenso falar com você, recebê-lo aqui. Espero contar com você mais vezes para conversarmos. Prazer todo meu, Soninha. Foi com grande satisfação poder participar aqui do seu programa. Muito obrigada, tudo de bom. Pessoal, por hoje é só. Amanhã, aliás, na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta. Tudo de bom para vocês, obrigada por tudo e até lá.